Bom dia, bom dia, bom dia. Quem vai chegando por aqui vai me dizendo se o áudio tá legal, se o som tá legal. E vamos começar hoje hoje dia 10 de fevereiro, nosso primeiro dia de aula aí, nas 7 semanas de aula, falando um pouquinho sobre ansiedade, fazendo que você tenha uma melhor qualidade de vida. Minha amiga Lúcia já chegou por aqui. Vamos lá. Só os fortes. Vamos lá, deixa eu ver se a galera vai chegando aí. Só os fortes para estar aqui. Valeu, Renato, um abraço aí. Vai colocando para mim aqui de que cidade você é, de onde você é. Você que está chegando aí, vai colocando qual a cidade sua, para mim saber aqui de onde você está vindo. Maravilha. Vamos lá. Caruaru, massa, opa, tamo junto. Pertinho aqui. Siriaco, Jorge. Fala, Jorge, bom dia. Vamos lá, começando aqui. Nosso desafio, ansiedade zero. Ô Jorge, coloca pra mim aqui que cidade você é. Charlene. A galera chegando por aqui. Vamos lá. Vamos começando aqui a nossa aulinha aqui. Acho que tá dando pra ver, o som tá legal, a imagem tá legal. Uma galera boa aqui, a Silvana, minha cliente, Ana Catarina, Aline. Vai dizendo pra mim aqui se a imagem tá legal, se o som tá legal. Bom dia. Ô Aline, tá legal o som aí? A imagem tá boa? Fala pra mim. Maravilha, tá tudo ok. Perfeito, então vamos lá, vamos começar nossa aulinha. Aqui é só os fortes que estão aqui. Bom dia. Vamos lá. Antes da gente começar a falar de ansiedade, pânico, eu quero que você entenda um pouco como o teu cérebro processa as informações. Então eu quero desenhar aqui para você o modelo do teu cérebro. Didaticamente, como o teu cérebro está dividido, né? Lógico, se abrir teu cérebro no meio, não vai ver essas três divisões, mas seria de forma assim explicativa, de forma teórica, tá? Legal, para você que está gostando, que vai gostar da live aí, se estiver gostando, vai fazendo sentido para você, aperta no coraçãozinho, segura, para que o Instagram entenda que a live é relevante e aí propague para mais pessoas. Mas vamos lá, vamos começar. Nosso cérebro é dividido em três mentes, né? Esse primeiro cérebro é o inconsciente. Esse carinha aqui é o nosso cérebro primitivo, tá? Imagina o teu cérebro como um celular, tá? No nosso celular a gente tem dois sistemas operacionais que fazem com que ele rode. Mas imagina que só existe um. Hoje tem o Android e hoje tem o iOS, mas imagina que só tem um só, tá? E esse carinha, esse sistema aqui, tá? É o inconsciente. Ele é responsável pelo nosso sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É tudo que acontece no teu corpo de forma automática, sem você ter poder sobre isso. É o que acontece na crise de ansiedade, né? No pânico. É algo que acontece em frações de segundos. Você não tem poder, não tem domínio sobre isso. É algo que acontece de forma instintiva. Tá? Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso imunológico. A tua imunidade, ou seja, quando você está com o teu psicológico abalado, quando você está com o teu emocional abalado, ele vai mexer no inconsciente, só que a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, tá? Esse cérebro aqui é o nosso cérebro luta, fuga, luta, fuga e congelamento. No Instagram a gente vê invertido, né? Porém eu acredito que está dando para vocês verem. Luta, fuga e congelamento. Vamos lá, imagina comigo agora. Imagina que na tua casa entra um ladrão.
Se entrar um ladrão na tua casa, você vai fazer 3 coisas, e são instintivas, você não tem domínio nem poder sobre isso. É lutar com o ladrão, fugir ou congelar. Fica lá, paralisado, sem ter domínio, sem ter poder de fazer nada. Fica lá de estátua, né? É isso que esse carinha faz. É justamente o que acontece quando você está com crise de ansiedade, né? Dá todo esse boom, e é fração de segundos. Ou então quando você está com medo de algo. Quando você está com medo de algo, em menos de meio segundo, acontece uma orquestra, né, de ações no teu corpo para que você possa tomar uma atitude, tomar uma ação, propriamente dito. Um exemplo, na época, esse cérebro é um cérebro primitivo, de dezenas de milhares de anos. Imagina, no tempo da savana africana, se você fosse pensar, analisar se aquele barulhinho no mato era um tigre, ele já tinha te comido. Se fosse um leão, ele já tinha te devorado. Então, ou seja, é tudo muito rápido, de forma rápida. E esse cérebro aqui, para a neurociência, é o cérebro reptiliano. Por quê? Para a neurociência, a gente veio do réptil, né? A gente veio da água, que aí foi o peixe, enfim, até chegar a gente. Porque a estrutura neural é muito parecida. Tá bom? Então, vamos lá. Depois de algumas atualizações do nosso sistema operacional, né? Ou iOS ou Android, vamos lá. Colocando o teu cérebro como celular, fazendo esse contraponto aí. Veio o nosso subconsciente. Que é o sub, que a gente, que quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito nele, o subconsciente, tá? Tem uma galera boa aqui, lá Edson, lá de Lagedo, Diana, a minha amiga lá, Daniele, lá de Belo Jardim, Elisângela, tem uma galera boa aqui. Vamos lá, só os fortes estão aqui. Então vamos lá, o subconsciente, o que está composto nesse carinha? Vamos lá. Autopreservação. Essa é a finalidade do nosso subconsciente, é nos autopreservar. Essa é a função da nossa mente, do nosso cérebro, é autopreservar a gente, tá? E como é que ele faz isso? Ele faz isso buscando todo o aprendizado, desde a barriga da mamãe. Imagina aqui que essa é a mamãe, tá? Imagina que essa é a barriguinha da mamãe. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, já não estou muito bom no desenho. Deixa eu fazer um desenho melhor. Imagina que, deixa eu ver, a barriga da mamãe. Imagina que aqui é a barriga da mamãe e você está aqui dentro. Né? Desde as primeiras semanas que existe já um sistema nervoso aqui, já está processando os dados, as informações. Imagina isso quando você chega em algum lugar e o ambiente está pesado, você sente aquele clima pesado. Poxa, eu fui naquela loja e o ambiente estava pesado, o clima estava pesado. A pessoa falou com você direito, te tratou educadamente, tudo direitinho, mas você sentiu aquele clima pesado. A mesma coisa acontece aqui. Aquela criancinha ali, ela está sentindo toda a recepção da dinâmica de papai, mamãe, as pessoas que educaram ela ali, que estão ali juntinho, ali naquela educação junto com a mamãe. Então, assim, ela está sentindo toda essa percepção emocional. Todo esse ganho emocional está chegando ali. Então, desde a barriga da mãe até os 10 anos. Então, todo esse aprendizado está sendo captado aqui pelo subconsciente. E ele vai utilizar isso para te autopreservar. Ele vai utilizar isso aqui para ajudar você na tua vida, mesmo que ele te arruine, mesmo que ele arruine a tua vida, mesmo que ele destrua a tua vida, mesmo que ele faça você ter várias crises de ansiedade, mesmo que ele faça você ter várias crises de pânico, depressão, doenças, câncer, enfim, um monte de coisa. Porém, ele acredita que deu certo durante toda uma vida e continua dando certo. Então vamos lá. Autopreservação, né? Estratégia de sobrevivência, anota isso. Estratégia de sobrevivência do nosso subconsciente, tá? E aí vamos lá. Quem é subconsciente? Você pode me perguntar. Subconsciente é essa vozinha que fala na tua mente. É o cara que domina o teu corpo, que manda em você. E se você quiser tocar no teu cérebro, só pegar na tua mão. Pega na tua mão. O teu corpo é a parte externa do teu cérebro. É a parte visível do teu cérebro. E o formato do teu corpo tem tudo a ver com esse período aqui. No caso do formato do corpo, vai até os 6 anos de idade. Onde vai ser tudo formado as tuas experiências emocionais. Tá bom? Tá ficando claro? Faz sentido para você? Coloca aqui para mim se faz sentido aí. Tá fazendo sentido para você? Se está interessante? Coloca aqui para mim. Faz sentido, tá? Para mim entender aqui se está sendo interessante para você. E se está legal, a live, se está gostando, aperta no coraçãozinho para que o Instagram propague para mais pessoas, mostre para mais pessoas, que ele não mostra para todo mundo, tá? Então vamos lá. Autopreservação. Opa, legal, Renato, valeu.
Autopreservação, vamos lá. Qual é a outra função desse carinha aqui? Memória de longo prazo, tá? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aqui para mim. Qual é a última memória que você tem da tua infância? Até que idade você lembra da tua infância? Coloca aqui para mim. Até que idade você lembra da tua infância? Coloca aqui para mim as idades. Ou seja, essa memória de longo prazo, ela está aqui dentro, a nível subconsciente, tá? Muitos clientes chegam para mim e dizem, cara, mas eu não lembro da minha infância, não tive uma infância legal. Porém, ó, a Janiela colocou que até 9 anos de idade. 9 anos para baixo ela não lembra. E você? Tem mais alguém aí que quer colocar até que idade você lembra da tua experiência emocional? Da tua experiência de vida? Enfim, tem cliente que diz, eu não lembro da minha infância. Né? Porém, está tudo guardado. O Renato falou 8 anos. Está tudo guardado aqui a nível subconsciente, cara. Essas memórias estão tudo aqui dentro. Né? Nosso subconsciente, ele guarda tudo. Porque isso pode fazer sentido para você na tua vida lá na frente. Tá? Memória a longo prazo. Vamos lá. O que mais? Ociosidade. O nosso subconsciente é ocioso. Muita gente quer ir para academia, quer ir malhar, porque vai lá no médico, vai lá no psiquiatra, e o psiquiatra diz, cara, vai fazer exercício físico, vai malhar, vai para academia, vai te ajudar na tua ansiedade, vai te ajudar no teu pânico. A Diana falou até uns 10 anos. A Lene falou com 5 anos de idade. Então, ou seja, só que o nosso subconsciente é ocioso. Se você não tem essa experiência de vida, eu tenho uma amiga que o pai dela faz academia desde quando ela nasceu, então ela tem isso dentro dela. Ela vive na academia, é rata de academia. Muita gente aí conhece, a Lene Coaching. A Lene Abacaxi com Canela. Ela é rata de academia, vive dentro da academia, entende? Então, ou seja, se você não tem essa informação lá dentro, o nosso subconsciente é ocioso, ele não quer gastar energia, ele não quer gastar energia. Então, mudar é difícil, consome muita energia, tá? O custo é muito alto. Então, vamos lá. Hábitos. Os hábitos estão a nível subconsciente, por isso que é difícil mudar um hábito. Por isso que é difícil. Então vamos lá. Às vezes você está dentro da tua casa, em determinado local. Eu já tive um cliente que ele falou para mim, Romero, todo domingo, 5 da tarde, Academia Vida, isso mesmo, Bruno, Academia Vida. E outra coisa, falo, legal, Bruno, pegando a tua deixa. Bruno, um dos melhores remédios para o cérebro, exercício físico. Se você quer ter uma velhice saudável, tá? Faça exercícios físicos. A Aline colocou aqui, eu só lembro a partir de 5 anos. Maravilha, Aline. Então vamos lá. Até esse período aí, até uma parte da nossa idade, a gente não tinha hipocampo para poder juntar as memórias e você lembrar. Mas porém está lá tudo armazenado. Então vamos lá. Teve um cliente que falou para mim, Romero, quando dá domingo, 5 da tarde, eu sento naquela cadeira ali no meu terraço, me dá uma angústia. Me dá um pânico, cara. Ou seja, criou-se um hábito, né? Na hora que ele senta naquela cadeira, pum, aquele pensamento vem, aquela angústia vem, aquela coisa ruim vem. Então, às vezes, você que está sofrendo com ansiedade, com pânico, há gatilhos dentro da tua casa, há pensamentos que levam aquilo, tá? Então, isso está tudo a nível subconsciente. Isso, oxigenar o cérebro, maravilha, isso aí. Então, ou seja, está tudo a nível subconsciente. E vamos lá agora para o nosso maestro de toda essa ideia aqui. As emoções. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que você já entendeu. Vou precisar desse cantinho aqui. As nossas emoções. Vamos lá. Cara, o que quer dizer emoção? Emoção quer dizer ex movere, tá? Quer dizer fora, ação. Ex igual a fora. E movere igual a ação. Ou seja, uma ação que vai para fora, de dentro para fora de você. É justamente o que acontece com ansiedade, com pânico. É de dentro para fora. É algo forte, impulsivo, rápido, que você não tem domínio. Tá? E ao longo da semana você vai entender a diferença entre pânico e ansiedade, o tempo de uma para outra e um monte de dica aí que eu vou estar dando para você. Se faz sentido para você, se está fazendo sentido a live para você, aperta no coraçãozinho aí, segura, para que o Instagram propague para mais pessoas e vá levando esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. A emoção, tá? Faz com que esse gatilho se dispare.
Percebe que aqui o nosso sistema luta, fuga, congelamento é algo automático, que a gente não tem domínio, não tem poder sobre ele. Então é isso aí. A emoção, você não tem domínio sobre ela, você não tem poder sobre ela, tá? Você não tem domínio algum sobre essa emoção. Então é muito intensa, ela é forte, você não tem domínio. E quando as emoções estão alteradas, né? Quando a tua psique não está legal, tuas emoções não estão legais, o que acontece? Opa, deixa eu mudar o lápis. Isso começa a afetar esse carinha. Começa a afetar o nosso inconsciente. E aí é onde você adoece mais, é onde você fica tenso, a musculatura toda rígida. Quem tem ansiedade, a garganta dói, né, a musculatura rígida, os ombros ficam rígidos, né? Tem gente que tem náusea, enjoo. Então é uma cadeia de eventos, sudorese, o coração acelera, todas essas coisas que você já sabe por aí. Já sabe aí, já pesquisou, já viu um pouco disso. Porém, as tuas emoções estão diretamente ligadas a isso aqui, a esse cérebro primitivo. No momento que essas emoções estão alteradas, o que acontece? Começa a afetar o teu inconsciente. Dor de barriga, dor de barriga. É aquela história. Quando você passa por essa crise de ansiedade ou medo, né? Que lá na frente a gente vai ver que está tudo ligado, né? Existe aquela situação. O sistema digestório, se ele estiver cheio, ele vai esvaziar. É aquela história, caguei de medo, né? O cara se caga mesmo. Por quê? Na época, lá milhões de anos atrás, o nosso cérebro não sabe que a gente está hoje, no século hoje, que tem Face, Instagram, tem tudo isso. Nosso cérebro não entende disso, não sabe que a gente está nesse momento, nesse período, tá? Então, lá na savana, há milhões de anos atrás, se você tivesse com um predador indo te pegar e você evacua, né? Vai evacuar, isso vai exalar um odor ruim e o predador vai dizer, pô, não posso comer esse cara porque esse cara tá podre, se eu comer ele eu vou morrer. Então é mais ou menos assim. E para o nosso cérebro, fala Rainer, aí, figura, Vivian, Florencio, pessoal, se estiver legal a live, clica aí no coraçãozinho, segura para que propague ainda mais. Vamos lá. Então, para o nosso cérebro, quando eu era solteiro, sempre antes de dava uma dor de barriga gigante. É isso aí, Bruno, acontece mesmo. Então vamos lá. Para o nosso cérebro, há milhões de anos atrás, a função dele era comer, dormir e transar com a primeira fêmea que visse. Simples assim, para não gastar energia de forma simples. Naquela época a gente vivia 30, 35 anos, não tinha toda essa problemática que a gente tem hoje. Era muito simples, era só comer, arrumar comida e dormir, ficar de boa e transar. Era só essa alegria. E hoje não, hoje tem muito mais coisas. A gente tem que se preocupar com a roupa que eu vou sair para o casamento de fulano, eu tenho que me preocupar que eu tenho que pagar a conta da internet, do celular, um monte de coisa. E tudo isso faz com que você fique ainda mais ansioso, fique mais tenso e amplifique todo esse aprendizado lá da barriga da mamãe. Deixa eu colocar aqui. Do 0 até os 10 anos. Todo esse aprendizado aqui vai ser amplificado, né, pelas repetições do dia após dia, dia após dia, dia após dia. E como você sabe aqui, se não sabe, vou te explicar agora, o nosso cérebro aprende de duas formas, por emoção e por repetição. Né? A nossa emoção, que é o ex-movere, mover-se para fora, de dentro para fora, por isso que há esses gatilhos, essa coisa toda. Tá? E repetição, toda repetição ao longo do tempo vai se repetindo. Maravilha? Então vamos lá. Depois de mais algumas atualizações no nosso sistema, veio o nosso consciente, tá? Vamos lá. Aqui é o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico. E vamos lá. Esse é o nosso cérebro, né? Dividido em 3 mentes. Mente consciente, subconsciente e inconsciente. E aqui o nosso consciente, depois de alguns anos de atualizações, veio a nossa parte consciente. E quem aqui tem, acho que 30, 40 anos, aprendeu na literatura dos livros que nós somos seres racionais. Não é assim que a gente aprendeu? E aí, somos racionais ou não somos? Quem sabe dizer aí?
se a gente é racional ou não. Fala para mim. E aí, você aprendeu assim? Coloca aqui. Eu aprendi assim, sou racional. Coloca racional, racional. Se você aprendeu dessa forma, coloca aqui para mim, racional, racional. Tá? Então vamos lá. Aqui está o racional. Opa, o Bruno aqui dando spoiler aí. Nós tem aqui o racional, analítico, tá? Nossa mente racional, nossa mente analítica, tá? E tem mais o que aqui? Memória de curto prazo. Memória de curto prazo, a nossa memória funcional do dia a dia, né? Dessa necessidade do dia a dia. E aí vem aqui junto com essa memória. Eu aprendi assim. Isso, a Silvana colocou, aprendeu assim. Que era racional, né, Silvana? Então vamos lá. E aí junto com esse cérebro racional, vem também, que esse cérebro consciente, vem também a nossa força de vontade. Força de vontade. A nossa força de vontade. Só que aí eu quero saber o seguinte. Nosso quadrinho aqui é pequenininho, mas eu quero fazer aqui um gráficozinho aqui legal, aqui embaixo. Aqui é a força de vontade, aqui é o tempo. Não sei se vocês já passaram por isso e coloca aí para mim se você já passou, se sim ou não. Se não, beleza, se sim, coloca sim. Vamos lá. Nossa grande força de vontade. Você vai para academia, um exemplo, a gente falou da academia, o Bruno está falando da academia. A gente começa aqui, ó, lá em cima, forte, forte, aí vai passando as semanas, meses, e aí a gente acaba que a gente declina, a gente não consegue seguir em frente. E aí, você já passou por isso? Que com essa grande força de vontade, não, agora eu vou perder peso, agora eu vou emagrecer, agora eu vou fazer isso, agora eu vou para academia, agora eu vou ficar malhado lá para o carnaval, que está chegando em fevereiro. E aí você começa com toda intensidade e ao longo dos dias, ao longo da semana, o tempo, você vai caindo, você vai diminuindo esse ritmo, né? Já aconteceu com você? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Então, ou seja, você vai cair no ritmo. Por quê? Porque a força de vontade, ela não consegue ganhar para as emoções, para os hábitos, porque quem manda, o consciente, ele está a serviço do subconsciente, dessa vozinha que fala na tua mente. Tá? Ó, inúmeras vezes a Diana falou. A Janela disse, semana que vem eu vou. E aí, força de vontade é guiada pela emoção. E curta duração, isso mesmo, isso aí. A bateria vai embora e já era. Então, ou seja, acontece dessa forma o declínio. Vamos lá. E o que isso tudo tem a ver com a nossa ansiedade, tem a ver com esse pânico? Lembra que a função do nosso subconsciente é uma estratégia de sobrevivência? Então, toda essa experiência que foi aprendida, todo esse aprendizado, tá? Do 0 aos 10 anos de idade, faz com que ele seja utilizado hoje na tua vida adulta, tá certo? Então, imagina aqui, vamos ver se eu consigo desenhar mais um pouco aqui, o quadro já está todo rabiscado. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Imagina aqui. Isso aqui é um copo, tá, pessoal? Isso é um copo. Sou muito bom em desenho, mas vamos lá, um copo. Imagina que esse copo começa aqui, ó, a nível subconsciente, lá na barriga da mamãe, as experiências começam a chegar, tá? Aquele relacionamento de papai e mamãe agressivo, o papai sai muito, o papai bebe uma cervejinha, quando chega em casa chega bêbado, briga com a esposa em casa, tá? E tudo isso vai sendo acrescentado a você na barriga da mamãe, tá? Toda essa emoção. A mamãe sente aquela emoção de medo, né? Fica ansiosa, né? Sente tudo aquilo e vai enchendo esse copinho, vai enchendo esse copo, né? E isso vai sendo alimentado durante a tua vida, né? Vai sendo alimentado por dezenas de repetições. Um exemplo, você vai lá para o colégio, você vai estudar, a mamãe dá aquela pressão em você, menino, a prova daqui a uma semana e você não está estudando, não sei o quê. Isso gera uma tensão, isso gera uma ansiedade. Aprendizado, tá aqui, vamos lá. E aí começa, continua. E aí a gente tem uma cultura de ter que dar aquela pressão nos filhos, de bater, de pelo menos aqui no Nordeste.
bate nos filhos, dá aquela pressão, a cobrança tem que ser o melhor aluno, tem que ser o melhor no colégio, tem que ser o menino que anda primeiro, que fala primeiro, tem que ser o super-herói, a criança super-herói. E tudo isso vai encher esse copo. E aí, cara, você tem que fazer a melhor faculdade, você tem que ter os filhos mais lindos, você tem que escolher a esposa ou o marido mais lindo, e tudo isso vai enchendo ainda mais esse copo, vai enchendo ainda mais esse copo. Vai enchendo. E chega um momento, cara, que existe uma tensão muito grande, uma pressão externa tão grande. Ó. Uma pressão externa tão grande, e as tuas emoções, bum! E esse copo, ó, ele vai esborrar. Ele vai esborrar. E como você foi totalmente alimentado por um monte de coisa ruim, repetidas vezes, cara, não tem bom. O teu sistema, né, operacional aqui, que a função dele é te manter vivo, é de sobrevivência, ele vai desregular. É isso que acontece com o cara que tem crise de ansiedade. Imagina só, imagina que você tem uma loja e você coloca um alarme lá nessa loja, né? Coloca um alarme lá para nenhum ladrão, ninguém, nem nada de ruim aconteça na tua loja, não te roubem, né? Só que aí esse alarme, né? Esse alarme aqui, tá? Ele tá desregulado, beleza? Lembra que na savana, se tivesse o matinho mexendo ali, o sistema luta e fuga e congelamento era ativado e aí você saía correndo, você tem que tomar alguma ação para não ser devorado, beleza? Então vamos lá. O que acontece com a nossa loja lá que está com o sistema de alerta ou de alarme alterado? Um vento, um gato, um rato, uma barata, qualquer coisa, pum, dispara ele, tá? E aí o que acontece? Tudo que acontece, você tem pânico, você tem crise de ansiedade, e as crises vão aumentando, e ao longo da semana você vai entender, né, que existem 3 variações, né, nessa crise de ansiedade aí, tá bom? Mas vamos lá, isso vai se intensificando, vai ficando mais forte, e aí você vai disparando por besteira, esse alarme vai disparando por besteira, e aí você tem que regular esse alarme, tem que ajustar isso, porque ele está totalmente desconforme, ele desregulou, o copo encheu, né? A tensão externa foi tão grande e toda a repetição ao longo de vários anos foi tão intensa e tão forte. Ó, valeu Bruno, excelente analogia, obrigado. Então, ou seja, a tensão externa foi tão grande, cara, que esse copo explodiu, tá? Então vamos lá, vamos fazer outra. Quer saber se faz sentido para você? Coloca aqui para mim se está fazendo sentido para você. Vou fazer outra analogia. Imagina só, tem gente que tem pânico, fobia de barata. Um exemplo. Vamos lá. Quando você é pequenininho, com 2 aninhos de idade, você vai mexer na tomada. Quem é meu cliente sabe disso, que eu falo sempre nessa historinha. Você vai mexer na tomada lá, e aí o papai, vendo que você vai mexer na tomada, te dá um grito. Joãozinho! Bum, dá um grito no Joãozinho. E o Joãozinho toma aquele susto. E ele gera uma emoção, né? Nessa emoção que gera, o Joãozinho chora, fica triste, aquela coisa toda. E por acaso, passa uma baratinha. Tá passando uma barata ali. Então, o que teu subconsciente, esse carinha aqui, o que ele faz? Ele cria uma associação, tá? Entre aquela emoção e a barata. Cria uma associação. E aí quando pergunta para você, cara, por que você tem medo da barata? E aí você vem pro consciente, racionalizado. Diz, cara, não sei, cara. Sabe, não gosto desse bicho, bicho é feio, bicho é fedorento e tal. Você cria justificativas. Esse é o cérebro da justificativa, tá? E aí você justifica. Porém, você chega para mim fazer terapia e diz, Romero, eu tenho medo de barata, fobia de barata, cara. E aí a gente vai entender em hipnoanálise que o problema não é o problema, tá? Houve um aprendizado lá atrás que teu subconsciente teve que essa barata estava associada àquela emoção do papai lá brigando com você. Então, ou seja, é isso que vai ser levado. Não quer dizer que todo mundo vai acontecer desse jeito, tá? É só analogia, para você não sair dizendo por aí, cara, que tem pânico de barata é por conta disso ou por conta daquilo, que o Romero lá falou isso e aquilo. Não, é só uma analogia, uma forma de explicar, tá? Então, vamos lá. Esse aprendizado é a mesma coisa que quem fuma. Por exemplo, meu pai fuma, minha mãe fuma, né? Fulano fuma. Em algum momento, cara, houve um ganho emocional. Imagina só, um papai que viaja muito e ele fuma, esse papai. E aí o filho está longe do papai e naquele belo dia ele vai encontrar o pai
muito alegre, muito feliz, com muita emoção e dá aquele abraço no pai. Quando ele respira todo aquele cheiro do cigarro, tá? E o que acontece? O nosso subconsciente cria uma analogia. Ele cria uma associação entre toda aquela emoção e o odor do cigarro. Então, em algum momento, esse cara pode estar muito propenso a virar fumante, tá? Porque em algum momento, alguma pressão externa, né? Alguma pressão, o copo dele vai esborrar, e aí o que acontece? Ele sente o cheiro do cigarro e é como se ele estivesse recebendo uma massagenzinha dentro dele, interna dele, que ele sente paz, se sente confortável, se sente feliz, se sente tranquilo. Se você parar para perguntar para quem fuma, para quem bebe, né, ele vai te dizer isso: cara, não, eu bebo porque eu me sinto em paz, me sinto tranquilo, me sinto leve. Se você começar a conversar com ele, você vai entender que tem algo na sistêmica dele que está linkado a isso, tem a ver com essa emoção, tá certo? Então, é isso que acontece no nosso cérebro. E todo esse aprendizado aqui vai ser levado para o hoje. Todo esse aprendizado da barreira humana até os 10 anos. Então, quando você está com crise de ansiedade porque não consegue entregar um trabalho na escola, quando você está com crise de ansiedade porque a pressão é muito grande no trabalho, quando você está com crise de ansiedade porque não sabe se teu namorado ou namoradinha realmente é você que quer, que não quer, enfim, tudo isso está linkado a uma emoção que está lá atrás, certo? Então, uma emoção lá interna. Então, ou seja, o sistema imune nosso é afetado pelo subconsciente. O subconsciente afeta esse sistema imune, tá? E para a hipnoterapia avançada, tá? Se tem sintoma, tem causa. Entendeu? Anota aí, coloca aqui para mim. Se tem sintoma, bota lá, sintoma barra causa. Sintoma barra causa. Bota aqui para mim, por favor, para ver se você está entendendo o que eu estou dizendo. Para a hipnoterapia, se tem sintoma, tem causa. Se você tem crise de ansiedade, tem causa. Se você tem pânico, tem causa. Se você tem depressão, tem causa. Se você tem insônia, tem causa. Isso tudo está mais ou menos atrelado, porém, não quer dizer que esteja tudo sempre associado, tá? Para você que está me ouvindo aqui, se é interessante para você, bota aqui. Sintoma barra causa. Sintoma barra causa. Isso, maravilha, maravilha. Sintoma barra causa. Para a hipnoterapia, se tem sintoma, tem causa, tá? Então, fez sentido para você? Você entendeu, né? Toda essa epopeia aqui? Ou seja, todo o teu aprendizado lá na infância, de 0 a 10 anos, vai fazer diferença hoje na tua vida. Vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Um exemplo. Vamos lá. Posso apagar essa partezinha aqui? Posso apagar essa partezinha aqui? Outra coisa, se você está gostando da live, tira um print e me marca na @hipnorecife. Tira um print e me marca aí na @hipnorecife se você está gostando da live. Vamos lá, deixa eu apagar essa partezinha aqui. Vamos lá. O que acontece no cérebro do cara que tem crise de ansiedade, pânico? Imagina que isso aqui é teu cérebro, tá? Tua cabeça aí. Imagina. Vamos lá. E tudo isso converge, aqui dentro da tua cabeça está convergindo a uma ideia, tá? Tá tudo focado nessa ideia. Quando você está com crise de ansiedade, quando você está com pânico, é um looping de coisas. Você fica focado naquilo e aquilo vai amplificando, amplificando. Maravilha. E o que acontece? Tudo que a gente foca, o nosso cérebro expande. Entendeu? Tudo que a gente foca, o nosso cérebro expande. Então, toda ideia que está lá dentro do teu cérebro, focada lá, hiperfocada, o teu cérebro vai expandir aqui fora. É a mesma coisa de você, por exemplo, eu quero comprar uma BMW X1. E aí, o que acontece? Você começa a olhar modelo, cor, ano, começa a focar naquilo e vai desempenhando os papéis lá no teu trabalho. Então, daqui a pouco você bota o pé na rua e é um carro difícil de ver. Mas quando você bota o pé na rua, você começa a ver a BMW X1. E, cara, uma BMW X1, outra BMW, 3, 4, no dia você vê 4, 5 BMW X1. É feito um exemplo, para quem tem filhos, ou está grávida, ou a esposa, ou a mulher está grávida. Você nem se tocava que na tua rua tem uma loja de bebê.
né? E depois que tua esposa está grávida, teu marido está grávido, você começa a perceber aquilo, porque o teu cérebro está focado naquilo e ele vai expandir. É a mesma coisa que acontece com quem está com crise de ansiedade ou quem está com pânico, né? Existe todo esse foco centrado numa ideia e o nosso cérebro expande essa ideia. E aí isso vai ficando um looping horrível, vai ficando pior ainda, vai aumentando ainda mais toda essa ideia. Galera, tá legal para você? Fez sentido para você? Coloca aqui para mim se está fazendo sentido para você. Se faz sentido para você? Coloca aqui para mim se faz sentido para você que está aqui. Coloca aqui para mim saber se está fazendo sentido para você. Essa aulinha que a gente está tendo hoje, falando um pouquinho aí, entendendo um pouquinho como o nosso cérebro roda em relação a essas questões de ansiedade e pânico. Coloca para mim aqui se está fazendo sentido para você, se faz sentido para você, tá? Então, deu para entender aqui, tá? Um pouco como a nossa mente roda, como o nosso cérebro roda. Então, é desse jeito, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que foi aprendido na infância, ele vai ser utilizado hoje. Vamos lá. Quem aqui é casado ou tem namorado ou namorada? Quem é casado, tem namorado ou namorada? Vou dar mais um exemplo aqui para a gente concluir a nossa live. Coloca aqui para mim, se você é casado, sim ou não. Vamos lá. Se você para pensar, para analisar, tua esposa ou teu marido, tua namorada ou teu namorado, tá? Para pensar as ações dele, do teu namorado ou da tua namorada, as atitudes e os comportamentos, tá? As ações, atitudes e comportamentos do teu namorado ou da tua namorada. Para e percebe se eles parecem com as atitudes, ações e comportamentos do teu papai ou da tua mamãe, não do teu namorado ou da tua namorada. Estou perguntando do teu papai ou da tua mamãe, tá? Olha para eles, para as atitudes, ações e comportamentos dele e percebe se parecem com as atitudes, comportamentos do teu papai ou da tua mamãe, tá? Quando você começar a prestar atenção nisso, quem coloca aqui para mim? Ô Bruno, você já parou para perceber isso? Não sei se você é casado, se é namorado, enfim. Se você parar para perceber, você vai entender o quê? Que tudo isso que eu estou falando faz sentido. Por quê? Porque o teu cérebro vai te dar de volta tudo que foi aprendido lá na infância, tá? Aqui, ó. De 0 até os 10 anos. Ele vai fazer com que isso volte para você na fase adulta. Por quê? Porque a função desse cérebro é uma estratégia de sobrevivência. Acho que tem um acentinho aqui, né? Se tiver, vocês me perdoem, tá? A gente tinha prestando atenção nisso. Faz. Ô Bruno, você é casado? Para pensar. Presta atenção na tua esposa. Se ela tem os comportamentos da tua mãe ou do teu pai. Ou seja, quando você para analisar isso, você começa a perceber que nós somos atores interpretando o papel de papai e mamãe, tá? E ou seja, apesar de saber dessa informação, nunca tinha pensado comigo. Isso sim. Ou seja, o nosso cérebro vai fazer isso. Do mesmo jeito, faz com a crise de ansiedade. Do mesmo jeito, faz com pânico, né? Algo que foi aprendido lá na tua infância, que vai ser colocado hoje. Quando há uma pressão muito grande, externa, esse copo enche e ele esborra. Entende? Esse copo esborra. Então é assim que acontece, tá? Então para pensar, faz essa análise. Eu já tive casos de uma pessoa ou duas dizer assim, não parece não. Não parece não. E depois a pessoa começa a parar e a pensar. Uma vez eu peguei um Uber, pra gente encerrar aqui a nossa live de hoje, eu peguei um Uber e aí conversando com um cara e disse, não, cara, não tem nada a ver não, com minha mãe e com meu pai não. Aí ele ficou matutando lá, por acaso eu fui no shopping e tal, quando eu voltei, por acaso peguei o mesmo cara. E aí a gente conversando e fui por outro caminho. Eu disse, cara, e aí cara, você teve 3 relacionamentos, se separou por quê? Esse cara, as mulheres muito possessivas. E aí eu fiz a pergunta para ele de $1 milhão. Quem era possessivo lá na tua casa? Esse minha mãe. Pô, cara, faz todo sentido, Romero. Faz todo sentido do mundo. Minha mãe era possessiva. Ou seja,
esse taxista vivia o relacionamento do pai e da mãe dele, revivendo o que foi aprendido na infância. Então é assim que o nosso subconsciente faz, fazendo com que a gente reviva algo da infância de forma cíclica, porque isso faz com que a gente esteja sobrevivendo, esteja vivo, não representa risco de morte para a gente. Outro caso, tem aquela menina dedo podre, o cara dedo podre, a menina que só arruma cara que bate nela, o cara que só arruma mulher que trai ele. Ou seja, teu subconsciente teve esse aprendizado na infância e traz isso para a tua vida hoje. Por quê? Se deu certo todo esse tempo aqui e foi alimentado por outros eventos, um exemplo. Vamos lá. O cara recebeu essa informação de papai e de mamãe, tá? E aí com 13 aninhos foi pedir a menina em namoro e a menina rejeitou ele, tá? E o que acontece? Houve um reforço nessa repetição. E aí mais na frente acontece outra situação. Novamente, com uma namoradinha, alguém e tal. Novamente. Ou seja, fatalmente esse cara vai ter relacionamentos que vão rejeitar ele, vão ter várias situações desse tipo. Ou seja, tudo que foi aprendido na infância vai ser colocado novamente para a nossa vida adulta, tá? Um beijão aí, doutora Érica, chegando aqui pra gente. Érica, infelizmente a gente está no finalzinho. Mas galera, você que gostou, coloca aqui para mim aqui, hashtag gostei, tá? E tira um print aqui da tela, me marca lá no @IpnoRecife, tá bom? E amanhã a gente tem mais live, tá? Um beijão para vocês, obrigado, espero que tenha feito todo sentido. E ao longo da semana tem muito mais coisas, dicas, e vai ser muito legal, muito interessante pra gente, tá bom? Valeu, um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.